dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Muito obrigado pela sua presença aqui em mais uma vida devocional. Que o Senhor fale grandemente aos nossos corações hoje e que a gente aprenda mais um pouco e medite um pouco mais numa porção da palavra do Senhor Jesus, para que nossa semana seja uma semana frutífera, nossa semana seja uma semana em que conheçamos mais a esse Deus maravilhoso. Hoje, eu quero falar um pouquinho com você, querido irmão e querida irmã, sobre algumas das características que João apresenta em sua carta de um cristão. Mas antes, eu já peço para que o irmão comente aí no chat, ou a irmã, faça seu pedido de oração, comente alguma coisa relacionada ao que a gente vai falar um pouquinho hoje, e nós vamos orar pelo seu pedido de oração hoje, tá bom? Nossa leitura hoje vai ser em 1 João, capítulo 1, o verso 1 ao verso 4, que diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Versículo 3, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa manhã que o Senhor nos concede. Que possamos estar meditando nas suas sagradas escrituras. Que possamos estar nos aperfeiçoando como cristãos, a viver uma vida santa, uma vida em que possamos glorificar a Ti e que Seu nome resplandeça, que nós possamos ser, meu Pai, canais de bênçãos para a vida de outros, que nós possamos ser, meu Pai, anunciadores do Evangelho de Jesus Cristo. Nos ajuda, nos guia, nos dê sabedoria, é assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, se você estava assistindo nossa TV antes, o chat está liberado, então provavelmente se o senhor ou a senhora tiver em um computador, é só apertar o F5 aí no teclado, ou então no celular é só desligar e voltar novamente para a nossa transmissão aqui, tá bom? Irmãos, João foi um dos primeiros discípulos a ser chamados por Jesus. Em Mateus 4, 21, observamos que João deixa tudo para seguir o Mestre. Ele era filho de pescador, chamado Zebedeu, e também era pescador. Interessante que ele abre mão de tudo para seguir o homem que até então era desconhecido, mas que era e ainda é o Salvador e Filho do Deus Altíssimo. Apesar de não ter sido morto, martirizado como os demais apóstolos, o discípulo amado, como assim Jesus o chamava, foi exilado na ilha de Patmos. E ele morre em Éfeso com a idade bem avançada, cerca de 94 anos. A gente pode considerar João como o segundo maior teólogo do Novo Testamento, né? Porque dos 27 livros, 5 são de autoria dele. E o interessante é que essa carta é significativo, irmãos, o cuidado que o apóstolo João tem com aqueles irmãos ali daquela igreja. Pois, primeiro, ela foi escrita para ensinar doutrinas que estavam sendo deturpadas por algumas pessoas. E isso não aconteceu só na igreja em que João tinha tomado conta. O próprio Paulo, diversas vezes, também orientou, exortou, alertou as igrejas ao qual pregou e também plantou que existiam falsos ensinos, falsos mestres. E na igreja em que João tinha cuidado, não era diferente. João, ele escreve essa carta para aqueles irmãos para definir a natureza da pessoa de Cristo em face dos ensinos heréticos que afirmavam, que afligiam aquela igreja, né? O gnosticismo. Ou seja,
A preocupação de João é fazer uma apologia da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, por isso que quando nós lemos essa primeira carta, nós já percebemos que o primeiro assunto que João vai tratar é o próprio Jesus Cristo. É trazer uma perspectiva verdadeira de quem é Jesus Cristo para aqueles irmãos. Pois eles estavam sendo afligidos com doutrinas heréticas, com doutrinas equivocadas, que de fato perturbaria e tiraria aqueles irmãos do foco de fato do que é cristianismo e do que é o Evangelho de Cristo. Segundo Walter Dunnett, em seu livro Panorama do Novo Testamento, o principal propósito da epístola, declarado pelo próprio João, é apresentado em 1 João 5,13, que diz o seguinte, olha, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crerdes em nome do Filho de Deus. Ou seja, irmãos, o evangelho que João escreve tem um foco em falar que em Jesus há a salvação. A primeira carta que João está escrevendo aqui é para dizer para aqueles irmãos que eles já têm a salvação. É para confirmar no coração daqueles irmãos que eles já têm a salvação em Cristo Jesus. E nos versos que nós lemos, a primeira característica que eu vejo de um cristão de verdade, um cristão autêntico, é que ele tem Cristo como base da sua existência. Se não, vejamos o verso 1. O que vai dizer o verso 1? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, e com nossos próprios olhos o contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito do verbo da vida. Verso 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. A heresia que estava afligindo aqueles irmãos eram de homens que criam em Jesus, mas não criam em Jesus como carne e como osso. Eles criam e entendiam a divindade de Jesus, mas não a humanidade de Jesus. Então, nesses dois versículos, João apresenta tanto a divindade de Jesus como a humanidade de Jesus. Se não, vejamos, o verso 1 vai falar que o que era desde o princípio, esse significado era desde o princípio, é um entendimento sobre a pré-existência do próprio Deus, do próprio Jesus. E no finalzinho do verso, ele vai falar que chama Jesus de o verbo da vida. Jesus é 100% Deus. Mas também, João vai apresentar que Jesus também era homem, porque senão ele traz alguns aspectos sobre percepções sensoriais. Primeiro, ele diz que ouviu Jesus, verso 1. Segundo, ele diz que viu Jesus, no verso 1 também. Terceiro, ele diz que tocou. As nossas mãos apalparam. Jesus é o personagem bíblico mais atacado na história da humanidade. E não era diferente naquela época. Em nossos dias também ele é atacado. Mas naquela época ele estava sendo atacado e estava sendo tirado o crédito dele como homem e como Deus. Mas Jesus, ele é homem, 100% homem e 100% Deus. Os gnósticos do século I até acreditavam em Jesus, mas não por completo. Acreditavam que a carne, irmãos, era corrupta por natureza. Então, Jesus não poderia ter vindo em carne. Eles resolveram, entre aspas, esse problema, dizendo que o Filho de Deus só tinha tomado a carne em aparência ou ilusão. Alguns outros acreditavam que o homem foi possuído e usado pelo Filho de Deus e que o abandonou na cruz. Mas o reverendo Hernandes, em seu comentário expositivo de 1 João, afirma que
essa filosofia que estava sendo formada ali era uma junção da filosofia grega com a teologia judaica. E foi uma religião, por assim dizer, que assolou muito a igreja no primeiro e no segundo século. Mas eu quero perguntar para os irmãos, e nos dias de hoje? Será que existem pessoas que acreditam em Jesus, mas não por completo? Que acreditam que ele veio para nos salvar do pecado, mas que continuam a praticar os mesmos pecados pelos quais Cristo veio resgatá-lo? Quantas pessoas hoje dizem que amam a Jesus e estão vivendo de forma desregrada e em desobediência à palavra de Deus? Como está a nossa percepção, irmãos, sobre Deus? Sobre Jesus? Quem é Jesus para nós? Ele de fato é a base da nossa existência? Nós temos alguns exemplos de homens que colocaram Cristo como base das suas existências. Primeiro, os apóstolos de Cristo, que morreram martirizados por defender e por crer e por viver o Evangelho de Jesus Cristo. O próprio João, talvez não tenha sido martirizado, mas foi exilado, foi separado do convívio das pessoas por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Em Gálatas, Paulo vai dizer que com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. Em uma de suas pregações, o pastor Heber Campos Júnior disse algo que me marcou muito. O difícil, gente, não é amar a Jesus. O difícil é amar só Jesus. Eu fico assustado, por exemplo, quando pessoas dizem que meu filho é a minha vida. Meu esposo ou minha esposa é a minha vida. Sem eles eu não viveria, sem eles eu não consigo viver. Irmãos, isso é uma frase muito perigosa. Pois se Cristo não for a base da minha vida, por ser o verbo da vida, eu estou vivendo uma ilusão. Eu estou vivendo como perdido no mundo. Então, a primeira característica do cristão é que ele tem Cristo como base da sua existência. A nossa vida é antes de Cristo e depois de Cristo. Paulo nos dá o exemplo quando escreve à igreja de Filipos, Filipenses 3. Paulo vai dizer que, apesar do seu histórico, da sua linhagem, do seu conhecimento teológico, ele abandonou tudo. E o texto vai dizer uma coisa interessante, pela sublimidade do conhecimento de Jesus. Quem está sendo Jesus para nós? A base da nossa existência? Uma das ênfases de João é o elevado lugar de Cristo. E ele não espera para deixar isso bem claro e bem evidente para aqueles irmãos e também para nós. Irmãos, Cristo tem que ser a base da nossa existência. É nele que devemos nos alicerçar. É nele que nossa confiança deve estar apregoada. Mas, irmãos, o interessante é que quando temos Cristo como base da nossa existência, grandes reações vão acontecer. Se não vejamos o verso 3. Primeiro, a maior grande reação que acontece em nossas vidas
é a própria evangelização. Olha o que diz o verso 3. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Ter Cristo como base da nossa existência nos gera um senso de proclamação de quem Ele é. Irmãos, a pessoa que entende quem é Cristo, ele obedece o seu chamado. O seu chamado para proclamar. O seu chamado para anunciar Jesus Cristo. E Pedro e João tinham essa preocupação quando escrevia para esses irmãos. João teve esse cuidado de ensinar e de orientar e de tirar as dúvidas daqueles irmãos, porque entendia que Cristo era a base da existência dele e que também teria que ser a base da existência daqueles irmãos. Pensemos em pessoas novas convertidas, por exemplo. Qual a primeira reação quando ela é iluminada pelo Espírito Santo e crer que Cristo é o único e suficiente Salvador? Ela quer que outras pessoas sintam a mesma coisa que ela está sentindo. Então, que possamos aprender a ter esse mesmo senso de evangelização e da importância da evangelização para aqueles irmãos João estava ensinando e também para nós. Essa é a primeira reação que acontece quando eu entendo Cristo como base da minha existência. Mas também a segunda reação é que João vai deixar bem claro, verso 3 também, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. A segunda reação é a importância da comunhão na vida cristã. Porque essa comunhão não é apenas entre nós, irmãos, mas essa comunhão é com o próprio Deus e com seu Filho Jesus. D.A. Carson vai dizer que a comunhão cristã significa compartilhar a vida em comum em Cristo por meio do Espírito Santo. Ela vincula os crentes umas às outras e o mais importante é que também une a Deus. Não devemos, irmãos, negligenciar o fato de que a comunhão deve ser contínua em nosso meio, em nossos irmãos, com nossos irmãos. Como é que tem sido a nossa relação com os nossos irmãos? A preocupação de João é que, como Cristo como base da existência deles, eles não se desvinculassem dessa comunhão com eles e com o próprio Deus. Será que nós temos em nosso coração a preocupação de estar vivendo essa vida em comunhão, nos preocupando com o outro, sendo bênção na vida de outros? Será que realmente nós estamos tendo essa relação de irmandade com os nossos irmãos da igreja? Ou será que vivemos em pé de guerra? Ou será que vivemos pensando que eu apenas crer em Jesus já está bom e não me preocupar com o meu irmão que está do meu lado? Nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus e desta forma estamos em comunhão com Deus. E se, como os versos posteriores, a partir do verso 5, vai dizer que Deus é luz. Deus, irmãos, é luz, e se não andarmos na luz, não teremos comunhão com Ele.
e, consequentemente, não teremos comunhão com os nossos irmãos. Nossa preocupação deve ser ter comunhão com os nossos irmãos, nos preocupar com os nossos irmãos, amar de fato, não de palavras, mas em atos. Ter o cuidado que o próprio Jesus teve com a sua igreja. Devemos imitar a Cristo, devemos nos preocupar com os nossos irmãos, proclamando o evangelho genuíno e correto, mas também partilhando com ele momentos em que agradáveis, momentos em que Deus deve ser glorificado. Mas também uma outra característica que eu vejo aqui nessa passagem que nós lemos é que a verdadeira alegria está completa no outro e não em si próprio. O verso 4 vai deixar isso bem claro. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A comunhão verdadeira nos leva a nos importarmos com o outro. E isso nos traz uma preocupação verdadeira pelas pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, será que sabemos quais são as maiores dificuldades ou aflições que nossos irmãos estão passando em nosso derredor, em nosso lado? Estamos orando pelas vidas deles? Será que a nossa alegria está condicionada a estarmos ajudando eles? João tinha esse senso. João tinha esse senso de preocupação. E a gente percebe claramente que a alegria completa, a alegria dele estava completa quando percebia que os irmãos estavam bem. Que os irmãos estavam vivenciando o evangelho genuíno. Assim como João, devemos também nos preocupar. Devemos nos alegrar com os nossos irmãos. E se entristecer quando percebemos que alguém não está vivendo de acordo com o que a palavra vai nos orientar. Somente quando João leva os seus amigos ao topo, ao tipo de comunhão que ele acaba de descrever, é que a sua própria alegria é completa. Irmãos, e eu concluo nossa meditação de hoje. Não podemos dizer que quem está salvo ou não, mas nossas atitudes nos dão uma grande pista sobre isso. Pois o verdadeiro cristão tem Cristo como centro da sua vida. E esse fato gera em nós preocupação com a evangelização e com a comunhão com nossos irmãos, que por sua vez faz com que tenhamos alegria com a saúde do nosso irmão em Cristo. Que esse dia nós possamos refletir, que possamos estabelecer essa aliança com o próprio Deus, que nossa vida vai estar centrada em Cristo e que nossa preocupação diária é em proclamar esse Deus maravilhoso e também buscar ter comunhão com os nossos irmãos, para que a nossa alegria possa ser completa. Vamos aqui ver o chat, os pedidos de oração. Muito obrigado, Patrícia, pela sua presença aqui conosco, Gisela, a Terezinha também, Rinaldo. A Terezinha está pedindo oração pela saúde dela. Vamos orar pela irmã. A Débora também aqui, muito obrigado, Débora, pedindo oração pela vida espiritual, vamos orar pela irmã. O Márcio também pedindo oração aqui pela saúde dele e da família. O Celso também está aqui, a Vânia também está aqui, Julião. O Celso está pedindo oração aqui por toda a família também. Vamos orar, irmãos. E também pela vida de que não se converteram. Vamos orar pela vida de vocês e também dos seus pedidos. Senhor Deus, muito obrigado.
Muito obrigado por esse momento que o Senhor nos separou aqui para falar um pouquinho da porção da sua palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque é ela que nos conduz, é ela que nos ensina, é ela que nos exorta. Muito obrigado que é através da sua palavra que temos conhecimento do Evangelho poderoso de Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, nos orientado, nos dado forças para continuar a nossa lida diária. E que possamos fazê-la com zelo, com amor a Ti, glorificando o Seu nome. Meu Pai, que nós possamos ter esse senso de preocupação em meditar nas Sagradas Escrituras, que possamos ter uma vida intensa de oração. Meu Deus, eu te peço pelos pedidos aqui apresentados, pela saúde, pela vida, pela salvação de pessoas que ainda não tiveram encontro contigo. Que eu possa estar agindo poderosamente na vida desses irmãos. Que eu possa estar, meu Pai, guiando os passos e dando sabedoria para que eles possam viver de acordo com a sua palavra e que possam glorificar a Ti com as atitudes, com os pensamentos e com as ações. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda a completar a sua missão aqui na terra. Nos dá força, ânimo, vigor. Que nós possamos, meu Deus, nos preocupar também com os nossos irmãos. Que possamos viver, meu Pai, essa vida de comunhão, alegres, felizes. Que nossa alegria possa estar completa quando vemos que o nosso irmão está feliz, que o nosso irmão está no caminho correto, mas que possamos também nos preocupar quando não está, e possamos ser canais de bênção na vida deles. Nos ajuda, meu Pai, nos fortaleça na nossa vida diária. É assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Que esse dia possa ser maravilhoso. E que esse dia possa ser para que nós possamos glorificar a Deus mais um dia. Deus abençoe.